Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar hoje com a história antiga. Agora a gente vai falar um pouquinho do reino da Lídia e um pouquinho também da Jônia. A gente já falou um pouco da Jônia, que era ali uma região central onde se desenvolveram do centro do litoral do que hoje é a Turquia, né? Que se desenvolveram muitas colônias gregas ali. Se vocês olharem o mapinha que está aí no slide, logo ali para dentro, se você for seguindo do litoral, tem a Lídia, que é esse reino que a gente vai falar hoje. Então a gente vai ver que a Lídia teve alguns conflitos e também uma relação, porque também foi um pouco amistoso ali entre a Lídia e a Jônia. Então, os povoados gregos da Ásia Menor se desenvolveram sem invasões até o século VII, em que um rei da dinastia Mermnada, chamado Giges, que também é chamado de Gugu, que nem Gugu, é um nome engraçado, mas é esse o nome, transformou o reino da Lídia em um estado expansionista. Então, antes desse reino da Lídia, tinha um reino nesse mesmo lugar chamado Reino Atiano, ou Hatiano, né, com H, e o reino da Frígia. No mapa, parece que Frígia é uma outra região, mas acho que é porque esses nomes ficaram dos reinos que tinha lá, né? Tinha um reino da Frígia e essa região ficou chamada de Frígia. Aí veio ali próximo, mais ou menos próximo, um outro reino chamado de Lídia, e aquela região ficou chamada de Lídia, né? Então esses nomes conforme o tempo vai passando, vão surgindo esses nomes, né? Imagino que seja isso. Mas do reino da Frígia, então quer dizer, antes do reino que a gente está falando hoje, acredita-se que veio da Trácia, e dele vem os nomes do rei Midas e Górgias, né? Então o rei Midas todo mundo conhece, lá da mão de Midas, né? Que tudo que ele tocava virava ouro, que provavelmente é uma ilustração do quanto esses reinos eram ricos, né? A gente vai ver que o reino da Lídia era realmente bastante rico. E Górgias, ele era também é uma história da mitologia, que ele entra na cidade, assim, para um falcão na carroça dele, ele tá indo vender umas coisas na cidade, e para o falcão, né, na carroça dele, aí fala, pô, tô com sorte, vou lá. Aí quando ele entra, o rei da cidade tinha acabado de morrer, e o oráculo pergunta pro oráculo da cidade quem vai ser o novo rei, porque o rei não tinha filhos, herdeiros, e ele fala, vai entrar um cara agora numa carroça com um falcão pousado na carroça, né? Aí os caras veem o Gorgias entrando e ele vira rei. E aí o que acontece é que acho que ele não sabia ainda que ele ia ser rei, não tinha entendido, ele amarra a carroça dele tipo num poste, né, em algum lugar, mas ele dá um nó difícil pra caramba, e ninguém conseguia desfazer o nó, daí que vem o ditado, um nó górdio, né, o górgio, que é um nó que ninguém consegue desfazer, e a história era que quem conseguisse desfazer iria conquistar a Grécia. Então o cavalo morreu, a carroça sumiu, mas o nó ficou lá, só a corda com o nó. Até que o Alexandre o Grande teria chegado lá, visto aquele negócio difícil que ninguém conseguiu resolver durante séculos, né? Pegou a espada e cortou e conquistou a Ásia, né? Essa é a história. Então essas histórias são do reino da Frígia. E o autor acredita que o uso contínuo desses nomes, né, Midas e Górgias, é porque eles eram na verdade eles eram títulos ao invés de nomes. Mas isso é uma curiosidade. E então depois vem o reino da Lídia, que é o que a gente vai falar agora, que tinha capital em Sardes, onde se venerava Zeus. Então eles eram meio gregos também. Então Giges, que é esse rei da Lídia, não o Górgias, tá? Mas então, agora no reino da Lídia, ele teria tido uma intriga com a rainha, matou o rei e se tornou rei em 685 a.C. O Platão tem uma história do Anel de Giges, né, que é uma história filosófica, mas que não entra aqui agora. Houve uma revolta contra a sua ascensão e foi necessário o apoio de um aliado da Cária para que ele se mantesse no poder. Há especulação de que ele fosse um Heraclida, mas nada se sabe de concreto a respeito. Lá no mapa a gente tinha a Cária logo abaixo da Lídia, né? Então eles são um rei próximo aí. Então, devido às incursões dos cimerianos, ele se torna um vassalo do Império Assírio para obter proteção. Aí ele consegue vencer, junto com o Império Assírio, consegue vencer esses cimerianos, eu acho que é o nome, mas depois ele se alia a um rei do Egito, um faraó do Egito chamado Psamético, e contra o reino da Síria.
Só que depois vem os Cimmerianos de novo, e dessa vez o rei da Síria não ajuda ele e ele é derrotado pelos Cimmerianos. Desculpa, o nome é Cimmérios. Cimmérios é o nome correto. Então, durante esse meio tempo, né, o Giges teria feito muitas incursões contra a Jônia, né, ou seja, contra essas colônias gregas ali na Turquia. Alguns especulam que era para ter uma saída para o mar. Se você olhar no mapa de novo, a Lídia também ali no meio, então dizem que é para ter uma saída no mar. Mas alguns falam que acontece o seguinte, ele não atacou as regiões mais ali para o norte, que eram as regiões mais fáceis de conquistar para achar a saída do mar. Então isso seria um... E mesmo na Grécia ele nunca tentou conquistar mesmo o território, ele só fez ali alguns saques, assim, ele só deu uns ataques para roubar as coisas e nunca quis realmente conquistar. Então fica difícil você falar que ele queria mesmo um litoral, sabe? As histórias que os gregos atribuem à Lídia, né, falam que eles tinham muita riqueza, né, então provavelmente era um reino desenvolvido. Quanto à cidade das Jônias, essas haviam deixado de ser monarquias e perderam muito do seu poder militar. Por terem se tornado cidades-mães, né, não sei se vocês lembram, mas elas vinham, formavam uma colônia, aí essa colônia formava colônias próprias ali no litoral, né? Então, por causa disso, elas perderam muito do seu contingente militar em troca de vantagem comercial. E as cidades-filhas não foram em socorro das mães durante as guerras lídias, e havia inimizade entre as várias cidades da Ásia Menor. Então, se vocês lembram, é porque ali a Grécia estava muito cheia de gente, eles iam para fazer as colônias, aí surgiam muitas brigas entre as colônias. Então era meio que um jeito de você, por um lado, o cara que mandava na colônia, ele não queria o resto da galera lá, porque eles podiam querer tomar o poder dele, o poder ficou muito concentrado em algumas mãos. E por outro lado, o cara que não tinha tanto poder, ele, a grande maioria ali, tipo, por um lado ele ia se tornar dono da sua própria cidade, né? Então meio que tinha esse, sei lá, acordo assim, em que você ia para outro lugar, você tinha a sua cidade e eu ficava aqui na minha, né? Então era um negócio, não era muito assim, amigável, né? Havia uma certa hostilidade. Então a gente vê que eles, as colônias das colônias, não foram a ajudar essas cidades mães na hora das invasões. Gide foi morto e os Cimérios, desculpa, eu escrevi tudo Cimerianos. Os Cimérios atacaram a Jônia. Após o restabelecimento da Lídia por Ardis, sucessor de Giges, provavelmente com o apoio da Assíria, ele volta a atacar a Jônia. Então, a Jônia, assim, primeiro vem a Lídia ataca, aí quando a Lídia é conquistada, assim, pelos Cimérios, os Cimérios atacam, aí restabelece a Lídia, e a Lídia ataca a Jônia de novo, então, assim, é complicado. Então ele foi mais agressivo que Giges, e Giges que tinha feito um acordo com Mileto. Porque Mileto tá, eu acho que ela era a cidade mais poderosa ali, então ela sempre fica meio assim diferente. Quando tá todo mundo junto com o rei da Lídia, a Mileto tá contra. Quando Mileto tá a favor de um cara, todo mundo tá contra. Ela fica meio fora assim, meio do contra. Aí Aliates, ou Aliates, o sucessor desse cara, ele destruía os campos, mas não as construções da fazenda, para que os fazendeiros plantassem para o próximo ano, em que ele ia pilhar de novo. Então aquele negócio que a gente falou de que provavelmente a Lídia não estava procurando essa saída para o mar. Eles só iam pilhando, pilhando, e faziam de propósito para o cara voltar e eles poderem pilhar de novo. Então era pilhagem sustentável, renovável aí. Ele foi capaz de avançar sobre as cidades da Jônia, mais que seus antecessores. Ele devastou a cidade de Esmirna, que nunca mais a sua população se reorganizou, tendo mantido-se em vilas abertas. Na metade final do reino de Aliates, parece ter havido uma trégua entre Lídia e os gregos, e as relações diplomáticas se desenvolveram. Há um aumento da influência grega sobre a Lídia, segundo as evidências arqueológicas. Aí a Lídia produziu dois efeitos na Jônia, que a gente percebe a partir do século VI. O fim do governo oligárquico e dos Pritanes. Pritanes era tipo um presidente. E isso passa para um governo dos tiranos. E o fim da expansão colonial. Então, duas causas. O fim desses governos mais oligárquicos com um presidente, né, substituído pelos tiranos, e o fim da expansão colonial. O primeiro é causa do segundo, pois a expansão colonial veio de um sentimento anti-oligárquico, que era usado por essa última para evitar o caos público. Então, aquilo que a gente falou do cara sair, né,
para não esse conflito que tem entre a galera e a oligarquia. Os tiranos também são consequência desse sentimento oligárquico, mas não queriam que os homens da cidade fossem para outros lugares por razões militares. Os ataques da Lídia favoreceram os tiranos, mostrando a incapacidade dos oligarcas e favorecendo a concentração de poder no executivo. Posteriormente, com a invasão persa, os tiranos foram mantidos como instrumento do controle imperial. A Lídia parece ter mantido amizade com os tiranos. Em alguns outros lugares, as tiranias deram origem a democracias. Aqui que a coisa fica interessante, porque então Lídia está invadindo, né, a Jônia. Aí essas oligarquias se mostram fracas, surgem os tiranos, né? Mas a Lídia consegue conquistar, né? Pelo menos ter algum domínio sobre as cidades da Jônia. Então ele fala assim: Croeso, filho de Alíetes, assumiu já um império em que as cidades gregas da Anatólia lhe pagavam tributos. Anatólia seria a Turquia, né? Usando os nomes atuais, né? Se bem que não tinha tropas estacionadas nem governadores estrangeiros. Então ele dominava a cidade, mas ele não mantinha ali um exército e nem tinha assim um cara que ele falava assim, ó, esse cara vai ser o rei de vocês agora, ele que vai governar vocês agora. Porém, a história não guarda sinais da inimizade dos gregos com Croeso. Isso parece ser devido ao comércio da Jônia com o interior. As cidades jônias tinham um caráter comercial, que casa com a presença de artefatos gregos no interior da Anatólia. Então rolou uma conquista tal, mas sei lá, acho que a gente tá ganhando um dinheiro aí, então beleza, cara. Croeso parece ter introduzido para os gregos a cunha de moedas e os métodos de caravanas ou entrepostos comerciais, né? Você sabe, você coloca vários para facilitar o comércio, né? Você tem tipo paradas. Acho que ali você mantém alguns mantimentos para você continuar a viagem, né? Ou você, sei lá, trocar de animais, alguma coisa assim. É que também não é claro o que ele fez, se eram caravanas ou se eram entrepostos, por isso não dá para saber direito. Ele apoiou os gregos em várias questões e esses o enxergavam como um deles. Croeso se aliara com os medos para manter a paz no Oriente em 585 a.C., mas em 550 esse aliado foi derrotado por Ciro, rei de Anshan. Croeso, ao que parece, menosprezou o poder dos persas, né, do Ciro. Ele demorou muito para agir, enviou uma série de mensageiros para consultar oráculos. É um negócio muito estranho, ele consultou, tipo, sei lá, uns 40 oráculos, uma coisa assim. O que, segundo o autor, poderia ter demorado até 2 anos. Ele só reagiu após receber a notícia de todos os oráculos. Ele fez um negócio assim de cada um pegava a mensagem do oráculo, né? Fazia aquela selada, né? Fechava com um selo e recebia de todo mundo para só depois abrir todas elas para garantir que nenhum oráculo, a mensagem de um oráculo não ia confundir a do outro, alguma coisa assim. E tudo isso enquanto o cara já tava meio que se preparando para atacar, sabe? E ele ficou só tipo, nossa, o que será que vai acontecer e tal. Pelo menos isso é o que a história diz, né? Ciro enviou diplomatas para garantir o apoio das cidades gregas, que recusaram, talvez pelo interesse comercial, por desconhecerem o poder de Ciro, né? Eles achavam que não, esse cara não vai conseguir ganhar. E talvez porque Croeso mantinha reféns jônios. Então sabe-se que Tales de Mileto estava nos acampamentos dos lídios. Beleza? Então 3 motivos aí pros jônios não terem apoiado Ciro contra a Lídia, né? Croeso usou tropas de mercenários e, após perder, virou as costas achando que Ciro não avançaria no inverno. Ele foi foi perseguido e derrotado. Ciro prometeu paz apenas a Mileto, porque Mileto ficou do lado dele, né? Aquela coisa, Mileto está sempre ao contrário de todo mundo. Ela é a única privilegiada. Toda a Anatólia parece estar sob domínio imposto de Ciro por volta de 540 a.C. Você vê que a gente já está indo caminhando ali para aqueles conflitos entre Atenas e os persas, né? Então, foi isso. Esse é o vídeo de hoje. O reino da Lídia e a sua relação ali com a Jônia, conquista pela Persa, beleza? Muito obrigado, uma boa noite.